Volume 3. A Independência do Brasil. Vamos estudar nesse volume o processo que levou Dom Pedro I a declarar a independência do Brasil. Para isso, devemos entender como e por que a família real veio ao Brasil. No início do século XIX, a França de Napoleão Bonaparte estava em guerra na Europa. Entre seus maiores rivais estava a Inglaterra, que tinha uma moeda forte e seus navios dominavam os mares. Napoleão, então, decretou que todos os países europeus deveriam fechar seus portos para a Inglaterra. Portugal, que era amigo da Inglaterra há muitos anos, não quis atender ao bloqueio. A França, sem hesitação, resolveu invadir Portugal. Assim, em 29 de novembro de 1807, uma comitiva com 15.000 pessoas, entre elas Dom João e Dona Maria I, a Louca, além de toda a família real, partiu para o Brasil. Chegando ao Brasil em janeiro de 1808, o príncipe Dom João assinou uma importante lei abrindo os portos do Brasil para todas as nações amigas. Como as colônias só podiam negociar com as metrópoles, essa lei foi um grande passo para a independência do Brasil, pois o país passaria a ter comércio com outras nações. A corte portuguesa estabeleceu-se no Rio de Janeiro, organizando uma nova administração para o Brasil. Para isso, criou-se o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, Tribunais de Justiça, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro, o Museu Nacional, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional e começou-se a imprimir a Gazeta do Rio de Janeiro. Claro que essas melhorias só favoreceram a uma minoria, mas isso já foi o suficiente para que Portugal elevasse o Brasil à condição de Reino Unido em 1815. Mas a corte portuguesa tinha muitos gastos com a nova administração e, além disso, as 15.000 pessoas que vieram na comitiva recebiam salários do governo trabalhando ou não. E muitos outros imigrantes portugueses eram empregados no comércio, nas indústrias e nas repartições públicas, passando os brasileiros para trás. Tudo isso, aliado às ideias de independência que vinham dos Estados Unidos e de algumas colônias espanholas, fizeram o descontentamento dos brasileiros crescer e, assim, em 1817, estoura uma revolução em Pernambuco. Com o governador expulso do estado, os revoltosos organizaram um governo provisório, na verdade um governo republicano,
com a abolição dos impostos e a liberdade de imprensa. Sabendo da rebelião, Dom João enviou muitas tropas a Pernambuco por mar e por terra, acabando com a revolução e enforcando seus líderes. Em 1818, ao ser coroado rei, Dom João já havia acabado totalmente com a revolta. Ao se casar com Carlota Joaquina, filha e irmã de reis espanhóis, Dom João volta a anexar ao Brasil as terras da região do Rio da Prata, a colônia de Sacramento, que pertencia à Espanha, dando-lhe o nome de Província Cisplatina em 1821. Nesse mesmo ano, a pedido do povo de Portugal, Dom João retorna a seu país, levando consigo todo o dinheiro e joias que pertenciam ao Brasil. Assim, o nosso Reino Unido ficou numa situação muito difícil. Antes de partir, Dom João nomeou seu filho, Dom Pedro, príncipe regente. Dom Pedro procurou resolver os problemas econômicos do Brasil, diminuindo despesas e cortando nomeações de novos funcionários. Concedeu a liberdade de imprensa e proibiu as torturas aos presos. Dom Pedro passou a ter a simpatia dos brasileiros, o que desagradou ao governo português, pois ele deveria apenas seguir o que o governo mandasse. Ainda em 1821, Dom Pedro é chamado de volta a Portugal com a desculpa de que precisava terminar seus estudos. Mas o que os portugueses realmente queriam era que Dom Pedro saísse do Brasil, para que o país perdesse a sua proteção. Em 9 de janeiro de 1822, José Clemente Pereira entrega a Dom Pedro um documento com assinaturas de patriotas que pediam a sua permanência. E Dom Pedro disse: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Assim, esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Uma ilustre figura. José Bonifácio de Andrade Silva, poeta, poliglota e grande sábio, era conhecido em toda a Europa. Foi nomeado ministro do reino por Dom Pedro, sendo importante político na época. Seu mais importante decreto foi o de que nenhuma lei de Portugal deveria vigorar no Brasil sem a aprovação de Dom Pedro, o Cumpra-se. Além disso, teve as ideias de libertação dos escravos, a transferência da capital do Brasil para o interior e a sugestão de chamá-la Brasília. Por toda a sua colaboração na história do Brasil, recebeu o título de Patriarca da Independência.
muitos fatores motivaram a independência do Brasil. O progresso econômico, com a abertura dos portos, a mudança de costumes, devido à convivência com a corte portuguesa, a evolução dos políticos brasileiros, além da elevação do Brasil a Reino Unido, o dia do fico, a exigência do cúmpra-se de Dom Pedro e a convocação de uma Assembleia Constituinte desagradaram ao governo português. Quando Dom Pedro dirigia-se a São Paulo para conversar com políticos paulistas, no caminho de Santos, às margens do Riacho do Ipiranga, recebeu um emissário do Rio de Janeiro que lhe trazia decretos vindos de Portugal. Nesses decretos, Portugal anulava todos os atos de Dom Pedro e exigia sua volta a Portugal. Junto com eles, uma carta de José Bonifácio e outra da imperatriz Leopoldina, sua esposa, que aconselhavam-no a proclamar a independência. Laços fora, soldados! As cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a nossa independência. Independência ou morte, seja a nossa divisa. Era 7 de setembro de 1822. O Brasil declarava-se independente de Portugal. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador. Em 1808, o príncipe Dom João, a rainha Dona Maria, a Louca e uma comitiva portuguesa chegam ao Brasil fugindo da invasão francesa. No mesmo ano, Dom João assina uma lei de abertura dos portos. Em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido. Em 1817, explode uma revolução no Pernambuco que é sufocada. Em 1821, Dom João anexou ao Brasil a província Cisplatina. Ainda em 1821, Dom João retorna a Portugal a pedido do povo.
9 de janeiro de 1822, Dia do Fico. 7 de setembro de 1822, Proclamação da Independência.